Com toda certeza, você já ligou a sua televisão e viu o rosto desse cara aqui. Talvez. Ele tem 40 anos de carreira, já fez a volta ao mundo 6 vezes, é jornalista, apresentador, escritor e por mais que tenha todo esse currículo, ainda mantém dentro de si toda a energia e a curiosidade de um calouro. Hoje, em nova emissora e com novos projetos, ele ainda segue um dos maiores nomes da TV brasileira. É com muita satisfação que eu converso agora, em nome da De Fato Online e da Rádio Caraça, com Zeca Camargo. Obrigado, Guilherme. Gostei da apresentação. Só que eu não tenho ainda 40 anos de carreira. Tá me deixando mais velho. Agora que eu já estou fazendo 60 anos. Mas eu comecei em 87, na verdade, na Folha de São Paulo. Então, a gente está somando 20... Uau, tá bom. 36 anos, tá bom. Por aí. Arredondamos aí. Arredondou. Mas tá ótimo, não tem problema nenhum. Ótimo. Zeca, já pegando o gancho nisso, você começou ali em 87 na Folha. Na Folha, sim. Mas você não é jornalista, tem uma faculdade de administração em E meio. uma de propaganda. Eu acabei caindo no jornalismo meio por acaso, por convite, por paixão também. Eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever bastante. E surgiu a oportunidade de fazer alguns freelas, envolvendo cultura pop, que acho que foi a coisa que eu mais me especializei ali nessa época, e deu certo. Foi uma tentativa. Eu já tinha feito faculdade, eu me formei muito cedo e eu saí para fazer várias coisas. Eu estava talvez procurando o que ia me encantar um pouco mais. E aí acabou. A gente era muito moleque, nossa, comecei a escrever com 24 anos ali, justamente. E aí acabei gostando. Te encantou mais do que esse professor de dança? Olha, eu continuei, as pessoas lembram disso, mas eu continuei dando aula de dança quase durante todo esse período. Até quando eu fui para a MTV, eu ainda dava um pouquinho de aula de dança. Mas, novamente, acho que esses 20 anos, e eu falo isso para todo mundo, falo em faculdade, você está experimentando, você tem que se dar o direito ali de trocar, de experimentar e de ver o que gosta. Eu acho que eu não podia dizer, né, aqueles primeiros anos de Folha, que essa seria a minha carreira. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu também aprendi os princípios. Eu tive sorte, eu falo isso, de trabalhar em lugares, em casas, em empresas que me ensinaram muito bem, né, fizeram esse complemento, o papel da escola, da faculdade, o que era, né? Então eu comecei a aprender o que era ser jornalista na Folha. Depois a Editora Abril, a MTV, tudo, eu passei pela TV Cultura, e aí a TV Globo, que é uma grande escola também, não é para ser uma escola, mas inevitavelmente você aprende lá. Então eu acho que à medida que eu fui descobrindo a paixão pelo jornalismo, eu fui aprendendo também, tendo uma facilidade maior, tendo mais prazer em fazer aquilo, e acho que aí foi esse caminho natural. Todas as outras coisas que eu tentei fazer, até propaganda mesmo tentei fazer, tentei trabalhar com arte, tentei a dança. Acho que essas coisas foram ficando secundárias diante da importância que o jornalismo adquiriu na minha carreira. E o jornalismo te deu a oportunidade de vivenciar muita coisa, conhecer muita gente, mas também trabalhar um lado muito humano seu. 2 anos, eu acho que foi 2 anos que você estava ali na Folha Ilustrada, você teve a exclusiva, que para mim eu considero exclusiva. Do Cazuza ali, exato. né? Não, foi uma exclusiva realmente, era só a gente falando ali. Sim. Mas isso é uma questão de dos valores que você tem, né? Essa história do Cazuza, que era legal, que era uma história, foi a primeira vez que ele admitiu que ele era soropositivo, numa época onde isso era extremamente... Era um estigma, muito, na verdade. Até hoje, imagina naquela época, em 1989. E eu acho que teve toda essa espontaneidade nessa confissão, nessa declaração, vamos dizendo, porque ele se sentiu respeitado, né? Então, eu acho que a gente, quando trabalha com jornalismo, você trabalha com pessoas, basicamente, né? Você tem que ser curioso, você tem que contar histórias. Você tem que contar histórias, pode ser sobre 6 ministros que estão resolvendo o futuro de um país, sobre 6 banqueiros que estão resolvendo o futuro do mundo, 2 chefes de Estado que estão brigando. Você pode falar sobre uma pessoa cuja carreira significa muito para você e que tem uma revelação para te fazer. Então, todas essas histórias são histórias humanas ali. E eu acho que você, partindo desse princípio... Outro dia o Reinaldo Azevedo, que é um cara que eu admiro muito, falou assim, existe uma espécie de jornalista que ele vai para contrariar o entrevistado. Eu brinco, a entrevista sempre a arte de fazer a pessoa dizer alguma coisa,
que ela não queria dizer a princípio. Esse é o furo. Né? O furo jornalístico é isso. Mas você tem maneira de fazer isso. E uma delas não é, porque eu acredito que não é a bélica. Né? Eu não para usar a mesma referência que você falou no início, eu não cheguei ao Cazuza para perguntar sobre a AIDS. E quero que ele era bombardeado com esse tipo de pergunta. E de alguma maneira você fala, bom, então eu acho que isso aqui criou uma atmosfera de confiança que ele pode abrir esse assunto aqui. E isso vale para qualquer entrevista. Os grandes furos em qualquer área, os meus, obviamente, são no show business, são no entretenimento, no pop, mas você tem uma intimidade que você tem que criar, uma intimidade profissional. Se você pode dar essa informação para mim, eu vou cuidar dela de uma maneira respeitosa, de uma maneira profissional, eu vou dizer exatamente o que você me disse, e aí é uma troca. Aí, se você consegue estabelecer essa confiança com o entrevistado, é uma delícia. Outro dia eu entrevistei a Luísa Sonza, e a Luísa é incrível, ela é inteligentíssima, das pessoas mais, dessa geração, mais inteligentes que eu já falei. E acabou, ela foi incrível, porque a entrevista foi para outro lado. Eu não imaginei que eu fosse falar dessas coisas, eu não falo coisas com você, mas como é bom conversar com você, porque eu nunca acho que eu estou sendo invadida. E isso não significa, justamente, ela contou as coisas que ela não diria, é a confiança. Eu não estou enganando ninguém. Nenhuma perguntou ela, a qualquer tempo, se ela dissesse eu não quero falar sobre isso, ela teria sido respeitada naquele momento. Mas isso qualquer entrevista, como essa que a gente está fazendo aqui, é um jogo. Você tem que ver os limites das cartas que você tem na mão. E essa sensibilidade você também teve com dois astros, que foram o Elton John e o George Michael, também em situações muito similares. Sempre quando tem um assunto da vida pessoal envolvendo uma entrevista, elas são delicadas. Essas entrevistas ficam mais delicadas. No caso do Elton John, tinha que falar sobre a morte da princesa Diana, 2 semanas depois dessa tragédia. No caso do Elton John, era sobre o marido que era brasileiro e tinha perdido ele por AIDS algum tempo atrás. Então, tudo isso, novamente, eu até resumindo um pouco, senão também vai ficar muito longa, eu volto à questão do respeito. Só foram entrevistas, felizmente, longas. Essas entrevistas de show business, sobretudo, são muito rápidas. Elas têm, às vezes, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Mas você, às vezes, num tempo limitado, você estabelece uma confiança com esse entrevistado. E ele diz, ele imagina, né? Não é que esse processo não é tão racional assim, mas diz, essa informação eu vou passar, ela vai ser bem utilizada. E eu acho que mesmo, eu duvido que o Elton John tenha visto essa entrevista, mas ele certamente, a hora que ele passou a informação, ele falou assim, eu acho que está em boas mãos, e eu faço o possível para honrar isso. Hoje você está com novos projetos, né? Todo mundo falando que o tempo... Dá mais 5 minutos aí. Você está com outros projetos em outra emissora, mas também na internet, né? Sim, não, eu tenho, e no streaming, faço coisas com a Deezer Total, a gente está fazendo mais coisas com a Deezer agora em 2023, tem coisas que eu não posso falar ainda, mas no próprio UOL a gente tem o que a gente chama de um talk show, na verdade, que é o Splash Entrevista. Essa entrevista com a Luísa Sonza foi exatamente nisso, mas eu entrevisto tanta gente incrível do Criolo ao MC, a Vera Holtz, a Marisa Monte, ao Nando Reis e pessoas, a Maite Proença, pessoas incríveis que eu admiro e que nesse espaço da internet que já tem esse respeito aí justamente, né, já tem uma credibilidade, a gente consegue, em meia hora de papo, falar muita coisa, sim. Nos streamings a mesma coisa, e aí acho que é uma paixão minha, que é de música, né? Começou lá atrás da MTV, mas eu fico muito feliz que eu consigo falar com todas essas gerações, né? Mesmo quando eu falo com alguém que é da minha geração, os Titãs, por exemplo, lembrando de alguns, faço essenciais na Deezer, que é aquela carreira, um retrato da carreira de uma pessoa. O streaming da Deezer, ele me coloca com artistas da minha geração. A gente fez o dos Titãs outro dia, fui no show do Skank, domingo passado, e os meninos também falaram, eu me brinquei com eles, você jura que é o último show, não preciso ir mais um show do Skank? Porque eu tenho intimidade com eles, né? Porque é óbvio que eu lamento profundamente que seja uma despedida. Depois eles vão fazer, eu quero ver se eu vou no Mineirão domingo, não está certo ainda. Mas a Deezer me permite que eu fale com a minha turma de músicos e, ao mesmo tempo, me coloca com uma série de artistas novos, como
a Manu Gavassi, a própria a Sonza, eu já tinha falado com ela antes, na própria Deezer, João, Silva, a Pablo, essas pessoas incríveis que de outra geração e que falam com o mesmo respeito, com um cara que é, no mínimo, quase 40 anos mais velho que eles todos ali. Então, e aí é fácil. Primeiro, a experiência conta. Eu falo uma coisa que eu adoro, que é música, que eu entendo, que eu sei o processo da música, como é que é. E tem, da pessoa da minha turma, tem o conforto de falar com alguém que você falou durante décadas. E da nova geração tem até o prestígio. As pessoas falam que legal, um cara que já entrevistou fulano, agora está me entrevistando. Então, as duas pontas são interessantes ali. Então, tudo que é possibilidade de eu estar conectado com a cultura pop, eu vou sempre abraçar. Tinha um programa na rádio, que é a Rádio Replay, que agora a gente está reformando para um outro projeto. Tem os trabalhos da Folha também, que eu faço, as colunas da Folha, as resenhas da Folha. Então, eu espero, enquanto eu tiver curiosidade, poder continuar cobrindo e me divertindo com a cultura pop. E essa cultura tá tão viva, eu, há uns anos atrás, acompanhava pelo seu Instagram e depois na Ilustríssima, o Divirta-me. O Divirta-me. Divirta-me está numa reformulação, ele volta em maio. Ótimo. Vai ter também, vai voltar. Mas justamente porque eu até me canso das coisas se elas estiverem muito parecidas. A gente está fazendo alguma coisa seja mais rápida, pegando coisas, mas eu continuo, eu acho incrível. Você vê o Divirta-me, a gente vai voltar em maio. Mas isso tudo faz parte de uma possibilidade de digerir a cultura pop e de uma maneira interessante, que não seja, né, uma impositiva, falar, olha, eu gostei dessas coisas, você não quer gostar dessas coisas também, entende? E nas redes sociais eu tenho as playlists também que eu faço todo fim de semana, tudo isso vai voltar. Talvez não como, né, eu trabalhei num programa chamado Fantástico, 24 anos, e a gente brincava que o Fantástico é legal, ele agora vai fazer 50, o Fantástico é legal porque ele estreia toda semana, é um programa novo toda semana. Não tem aquela coisa de... É a mesma coisa. Isso me excita criativamente. Então, claro que a velocidade da internet, das redes sociais é maior. Então, você inventa uma coisa bacana como o Divirta-me, que durou 2 anos, assim, naquele formato, né? E quebrava o ritmo, já está na hora de pensar no outro formato. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente está em março, quase abril, e a gente vai inventar outras coisas ainda para fazer. Perfeito. Espero. Zeca, infelizmente o nosso tempo é muito curto, a produção já está ali. Mas foi um ótimo papo. Nossa, digo mesmo, realização de um sonho. Feliz. Mas para a gente finalizar, eu queria saber, né, em toda essa busca que você tem, o que o Zeca Camargo está consumindo? O que você está ouvindo? Nossa, depende. Depende das coisas. Imagina, tem um cara indiano que eu estou ouvindo agora, chama Vitvits. Não, Vitvits, que é sensacional. Esse cara chamado Drags, que é um produtor londrino que é maravilhoso. O Bruno Berli, que é um músico do Maranhão, perdão, de Alagoas, alagoano, que é maravilhoso. Mas isso é essa semana, essas coisas. Eu descobri um cara agora chamado Tomás. Chama Tomás com 3 S's. Ele é espanhol. E ele é brilhante. E eu descobri isso por causa de um amigo meu de Campina Grande. Olha como são as coisas. Então, essa conexão musical, eu acho que é infinita. A gente vai sempre descobrir coisas. Se você fizer para mim a mesma pergunta... eu estou assistindo Ted Lasso, é claro, a 3ª temporada, maravilhoso. Agora tem o Succession. Não consegui ver ainda. Vou ver se eu vejo no fim de semana. Eu estou lendo um livro incrível de um autor indiano, que eu não me lembro o nome agora, que chama A Idade da Violência. Em inglês é The Age of Evil, que é muito bom. Eu acabei de ler um livro também do autor que me foge o nome, mas é O Crime do Bom Nazista, é um autor brasileiro, é um assassinato num Zeppelin. Então, essa é uma resposta curta que eu posso dar para essa semana. Semana que vem, quem sabe, tem outras coisas. Valeu? Zeca, muito obrigado. Valeu, Guilherme. Obrigado. Curto. Agradeço a você, ouvinte da Rádio Caraça, você que está assistindo a gente pelo portal do YouTube da De Fato Online, e acompanha também o nosso portal defatoonline.com.br. A gente fica por aqui. Novamente, muito obrigado. O nome do indiano é Hitvits, eu falei errado, Hitvits, tá? Até a próxima. Valeu. Valeu.